Boa noite. Estamos aqui novamente numa quinta-feira, das 18 às 19 horas, fazendo o programa Cavaleiros Templários da Bruxaria. E para que vocês possam participar melhor, para que agora em janeiro ou fevereiro tenhamos um programa com o nome de Escola de Bruxaria, o meu e-mail vai estar no ar para vocês ligarem à vontade, mandarem mensagem sobre o tema que vocês gostariam, que nome vocês gostariam que a escola tivesse, ou que seja, que vai ter, para que vocês possam participar melhor, porque vai ser escolhido por vocês. E quando eu faço o programa, eu sempre pego bastante fatos de um livro que eu escrevi, volume 1, Cavaleiros Templários da Bruxaria. E tem o Cavaleiros Templários da Bruxaria, volume 2 também. Então esses dois livros que eu escrevi, ele vai servir como manual para nós, para os estudos de bruxaria. Quem gosta de incenso vai falar sobre incenso. Quem gosta de ervas, banhos, vai falar sobre ervas e banhos. Mas todos os bruxos que fizer parte da nossa escola têm que conhecer todos os assuntos, um do outro, porque um poderá substituir o outro, porque afinal de contas é uma equipe de bruxaria. Todos têm que ter o mesmo conhecimento. E desse grupo, os interessados em fazer parte da escola como professor, pode se inscrever aí, falar que está interessado no meu e-mail, gilberto.luns@vol.com.br. E aí vocês vão ver embaixo do vídeo aí, certo? E pode se comunicar comigo à vontade. Hoje o assunto que eu quero falar com vocês é um assunto muito polêmico, um assunto que muita gente detesta, outros não acreditam, e muitas religiões abominam o que eu vou falar, porque se a pessoa tiver esse tipo de conhecimento, de repente ela pode influenciar outras. Então, nosso primeiro assunto de hoje, referente ao livro Cavaleiros Templários da Bruxaria, sobre signos do zodíaco. E para falar de signos do zodíaco, peguei as partes mais importantes porque o assunto é longo. E os signos do zodíaco, eles começaram a surgir, para quem gosta de pesquisa científica, em 1700 a.C., na época de Akhenaton. Daí já se começou a estudar os astros, e tudo olhando para o céu e fazendo pontinhos numa folha de papel para ver se ele se movia ou não. Se movesse, era meteoro. Se movesse, era planeta. E assim foi descobrindo as estrelas, que juntas formavam o quê? Capricórnio, Câncer, e foi descobrindo os nomes. E por que tem nomes de animais, de bichos? Porque naquela época não tinha outras coisas para eles colocarem nome. Então usavam os nomes mais simples que eles conheciam e viam todo dia. Então por isso que os nomes das constelações, das uniões das estrelas, é formado com esses nomes interessantes. Sagitário, por exemplo, né? Então, vamos iniciar o nosso conhecimento sobre astrologia. Mas lembre-se, nós temos a astronomia, cosmologia e a astrofísica. A astronomia, ela está ligada à astrologia, e a astrologia está ligada à astronomia, como fizesse parte uma da outra. Então, signos dos zodíacos. Por sermos criados pela livre escolha de literatura, como a Bíblia do Velho Testamento, a Bíblia do Novo Testamento, a Cabala e livros espíritas, então nós devemos estudar as influências que os signos dos zodíacos exercem sobre nossas vidas e que vêm através do condicionamento desde a infância. Isso quer dizer que desde criança você começa a saber o que é um signo. E quando você descobre o que é o signo, você começa a seguir. Meu signo diz que minha cor é essa.
Meu signo fala que eu sou inteligente. Meu signo fala que eu sou uma pessoa curiosa. Isso cresce com a criança até a época de adulto. E isso influencia na vida dela com certeza. Da mesma forma que o Sol altera a maré, a Lua também altera a maré. Então os astros têm influência na nossa vida. Então a astrologia é um assunto confirmado mesmo. E para compreendermos a influência dos signos em nossa vida, depende da análise dos fatos que fazemos e que estão sempre presentes. Todas as pessoas, em todos os momentos, estão ligadas com o oposto do que se é durante a sua existência. Analisando as informações que nos pertencem, veremos que podemos ser felizes ou tristes, confiar ou não, ser bem-sucedido financeiramente ou não, ser bem-sucedido nos estudos ou não, estar bem no amor ou não, ter boa amizade ou não, conquistar a atenção dos outros ou não, e muito mais fatos podemos perceber. Então, gente, tudo que a gente faz na vida tem o contrário, tem o não, e eles podem acontecer a qualquer momento. Então, quando você pensa, você já pensa no bem, mas e o plano B, como que fica? Então, sempre vai ter essa incógnita para vocês pensarem. Quando falamos de um signo, falamos de várias pessoas que sofrem a mesma influência astral. Quantas pessoas são de Capricórnio? Quantas pessoas são de Peixes? Quantas pessoas são de Aquário, de Câncer? Milhares e milhares, ou quem sabe milhões de pessoas têm a mesma influência porque são do mesmo signo, certo? E na bruxaria, quando citamos influência cósmica, estamos dizendo que a vida que levamos refere-se à linguagem corporal, e a parte espiritual nos mostra quem somos. Então, essa influência ela é importante na nossa vida, porque se você observar uma pessoa do mesmo signo que você, ela age que nem você. Isso é interessante e é verdade. Com a data de nascimento, sabemos o signo do zodíaco que pertence a uma pessoa. Podemos descrever toda a sua vida, passado, presente e futuro, sem a preocupação de errar, pois a vida é, em grande parte, um condicionamento físico-mental. Eu digo físico-mental porque você se condiciona, de repente, a um cacuete. É um condicionamento. Ele é físico, mas é mental. De você ficar, de repente, mexendo os braços, ou você ficar ajeitando o cabelo. Tudo isso aí a gente aprende essas influências em bruxaria. Temos que saber o que acontece com o ser humano, por que ele tem esse comportamento. E é um comportamento, então, físico, mental. Os astros influenciam no amor, no trabalho e nos estudos, tanto para si próprio quanto para os outras pessoas que desejam esse conhecimento. Para se viver bem, é preciso tirar de nossa mente tudo o que nos atordoa. Mas, para isso, precisamos nos conhecer bem. No entanto, há pessoas que falam de nossa vida como soubessem dela mais do que nós mesmos. E sabem. São os bruxos que conseguem ver além da matéria. Para se ensinar o segredo de como saber sobre a vida de outros, não se pode passar por escrito, e sim pela prática, falando e ouvindo. Como eu já disse,
em vezes passadas. Gente, os bruxos, as pessoas antigamente eram ignorantes, foram começar a ter sabedoria depois de Cristo. Antes de Cristo, muitos não sabiam ler nem escrever. Só depois de Cristo que começou a ter mais sabedoria, por causa dos que foi escrito sobre Sócrates e Platão, sobre Cristo e seus apóstolos. Aí começou a desenvolver-se a leitura. Mas até então, todo conhecimento era passado verbalmente. De uma forma ou de outra, todos nós passamos ao menos uma vez pela mesma situação que outros, e como na infância, adolescência e adulto. E mesmo com idade mais avançada, isso faz parte da vida. Então, você não é o único que está sofrendo isso. Você não é o único que está passando por essa alegria, ou por essa tristeza, ou por essa decepção amorosa, ou porque ganhou na loteria. Isso é bom, né? Então, nós não somos únicos. Muita gente já passou por isso e tem mais gente passando. Então, é uma coisa que acontece sempre. E o bruxo tem que saber isso. Que tudo que acontece com uma pessoa já aconteceu com os antepassados delas e de vocês também. Os traços do rosto ajudam a mostrar quanto uma pessoa é preocupada com a vida, e se é jovem ou idosa, e como ela vive. Então você vê pessoas de 30 anos, parece que tem 50, mas você vê pessoas de 66 anos, no meu caso, eu não admito ter essa idade, porque meu espírito é jovem. Então, a pessoa é a idade que ela põe na sua cabeça. Então, ela envelhece por consequência de não se tratar, que vai ser o nosso próximo assunto, que é o corpo como templo. Você cuida do seu corpo, você vai parecer eternamente jovem, com uma mente sadia. E veja, alguém próximo de você, seu comportamento e suas reações. Depois compare com outra do mesmo signo, e assim você começa a descobrir o seu segredo. Então observe quem é do seu signo e veja que ele tem a mesma atitude que você. A diferença é pequena. Só depende do decanato. Um Capricórnio de dezembro é um pouco diferente do Capricórnio de janeiro. Outro, um Capricorniano mulher é uma coisa, um Capricorniano homem é outra. São pequenas diferentes, mas intelectualmente são iguais. Observando uma pessoa totalmente doutrinada, percebemos que ela não possui uma vontade própria, e é dito a ela como se deve agir, como se vestir, qual o comprimento de seu cabelo, e o principal, são proibidas a acreditar na realidade dos signos do zodíaco. Quando consultamos o nosso horóscopo do dia, já estamos nos preparando de como vai ser esse dia. E se sabemos qual o signo que combina com o nosso, é compatível em parte com os nossos desejos. Então o dia passa a ser dependente dessa situação. Então, se você lê no horóscopo que seu dia vai ser ótimo, é porque vai ser ótimo. Se ele falar, cuidado, tome cuidado, não assine um documento hoje, porque se de repente você está com a cabeça vazia. Mas fala assim, tem uma pessoa que é compatível com você, com suas ideias, com seus pensamentos. Opa, então você vai arranjar uma companhia naquele dia que lhe agrada. Isso é interessante, e isso realmente acontece, porque você vai com o espírito aberto para receber outra pessoa, e assim você vai ficar, logicamente, aceitando essa pessoa, e ela vai se sentir à vontade com você. Agora, analise como é o seu comportamento, seu estado de espírito.
e depois analise como seria a pessoa que você gostaria que estivesse ao seu lado. Depois procure esse par ideal em um signo do zodíaco e achará a pessoa desejada. De repente, você gosta de uma pessoa mais calada, você gosta de uma pessoa mais falante, você gosta de uma pessoa que te observa, que administra você ou administra a sua casa. Então você vai ver que tem uma pessoa ideal para você para formar o seu par. Pode procurar que ela existe. Os astros influenciam na nossa vida da mesma forma que o Sol e a Lua influenciam o mar. E o nosso comportamento diário, assim como os outros planetas, fazem parte também desse comportamento humano e físico. Gente, nós dependemos do Sol, nós dependemos da Terra, então nós somos um só. Você fala assim, poxa, eu não como carne por causa que minha religião não permite comer carne, mas eu como verdura. Mas aquela carne que você comeu do boi, do porco, do carneiro, seja o que for, do que ele se alimenta? De ervas, de verduras, de legumes. Então, é a lei da sobrevivência. Não tem nada demais você fazer isso. Você se alimentar de carne ou se alimentar de vegetais. O que você escolher, está bem escolhido. Mas uma coisa não influencia a outra, não atrapalha a outra. Tudo bem? Não aceitar a influência dos astros também é admitir a existência da verdade sobre eles, pois, como já sabido, o mar e a natureza se comportam de acordo com os astros e o Sol. Eu insisto em repetir sobre isso, porque isso é que faz o ser humano viver. Sem o Sol a gente morreria, sem a luz da noite a gente também não sobreviveria. São os principais que existem na Terra. Um dia que eles deixarem de existir, a gente deixa de existir também. O homem é o conjunto de sua genética, expostas às suas experiências físicas e também intelectuais. Então, gente, nós somos um conjunto. O que seria esse conjunto da nossa genética? Eu sou uma parte do meu tataravô, do meu bisavô, do meu avô, e hoje estou aqui presente, mas eu também deixei a minha parte para o meu filho, para os meus netos, para os meus bisnetos. Então, se você acredita em vida eterna, nós somos a vida eterna, gente, de alguém. Nós somos a vida eterna de alguém. O que é, na verdade, ter uma vida eterna? Se uma pessoa não teve filho nenhum, sofreu um acidente ou doença, não importa, e ela morreu sem ter filhos, ela teve vida eterna? Ela é pertencente à vida eterna de alguém. É um conjunto de matemática. Ela pertence à vida eterna de alguém. Mas desse conjunto que ela pertence, ela não gerou no conjunto dela um outro ente. Então esse conjunto morreu aí. Então você não teve vida eterna, porque você não teve filhos. E teve uma pessoa que falou, crescei-vos e multiplicai-vos. Ele quis dizer isso, mas depende de muita gente interpretar dessa forma. Então, gente, como nós falamos no caso aí, de signos do zodíaco, vamos falar sobre o assunto, o corpo como templo. Gente, para você ter um corpo sadio, você tem que ter disciplina com você mesmo, respeito com você mesmo e educação para com você e para com os outros. Então, disciplina, respeito, educação. É isso que mantém um corpo sadio e em pé e progride e vai ter um futuro muito bom pela frente. Vai ser uma pessoa que vai aparecer, vai ser notada de uma forma ou de outra
ela é notada para o bem. Então, lembre-se sempre, repetindo, disciplina, respeito e educação. É uma coisa importante na sua vida. Então, o corpo como templo. Conheça totalmente o seu corpo, para que depois possa ajudar ou aconselhar pessoas que necessitam de sua experiência. Pois você poderá fazer uma grande diferença na vida delas. Seu corpo é visto por outros e muitas vezes desejado por alguém. E é o templo de seu par. Seu corpo diz quem você é. Então, reveja o que você pensa, pois pode estar transparecendo muitas vezes o que não queria transparecer. Gente, quando você tem seu corpo como templo, você tem o corpo da sua parceira. Então, é como os dois frequentassem o mesmo templo. Um vai depender do outro e um vai viver pelo outro. E fazendo o quê? Transcender. Transcender muitas vezes o que não parecia transparecer. Então, de repente, vocês têm atitudes que vocês nem notavam. Puxa vida, olha, tá faltando eu carinho com a minha parceira. Tá faltando eu me dedicar mais à minha parceira. Então, esse assunto é muito importante. Pensa nisso, tá? Para alguns, parecerá que o bruxo tem o objetivo de transformar o homem em um templo carnal. Mas o que ocorre, na verdade, é uma transformação psíquica e bem visível. O homem, ele não vai ser um templo carnal, mas vocês vão perceber a partir dessa leitura que eu estou fazendo hoje, dessas duas leituras, vocês vão parar e pensar e ler, ouvir uma vez, duas vezes a gravação, quem sabe 3 vezes, e vocês vão perceber o seguinte, que vocês estão evoluindo, está havendo uma transformação em seu cérebro, você está amadurecendo. Então, gente, o seu corpo está se transformando, os seus pensamentos estão transformando a partir de hoje. Mas isso para com você mesmo e para quem está do seu lado. Se você estiver sozinho, não tem problema. Você está sozinho hoje, mas amanhã vai estar com alguém. E esse alguém que você vai procurar é justamente esse alguém que você quer que esteja do seu lado. Então, deixe amadurecer os seus conhecimentos, sem preocupação. Isso é a mudança psíquica da sua vida. Devemos observar que a morte é a última experiência de nossa vida. E que o prolongamento da existência da vida depende de como tratamos esse tempo sagrado de infinita sabedoria. Então você vai prolongar sua vida através do quê? De conservar o seu corpo. Disciplina, educação e respeito. Veja como você cuida do seu corpo e dê para ele educação, dê para ele estudo, conhecimento, um bom livro. Isso é muito bom. Então um bom livro ajuda você a evoluir. Não interessa qual é o assunto, porque a nossa mente é infinita, nós devemos aprender de tudo. Às vezes essa leitura não é boa, mas nós temos que conhecer a parte ruim. Essa leitura é muito boa, ótimo, você vai se aperfeiçoar nessa leitura. Então isso é importante para nós. Sendo bruxo, não devemos permanecer escondidos nos meandros da solidão. Devemos olhar cada fato com determinação e seguir em frente. Gente, um bruxo não pode se esconder. Comece a admitir, eu sou um bruxo, professor Caverna. Muita gente
pergunta, mas qual o seu nome? Muita gente não sabe. Meu nome é professor Gilberto. Mas se perguntar quem é professor Gilberto, ninguém sabe. Mas professor Caverna, todo mundo sabe. Então, escolha seu nome de bruxo ou de bruxa. É isso que está faltando em sua vida. Admita, sou um bruxo, sou uma bruxa. E meu nome daqui por diante é esse. E comece a se apresentar com esse nome. Você vai ver que vai voltar uma plateia de pessoas interessadas em você e em seu conhecimento. E quem sabe você vai se transformar no que eu preciso, numa bruxa professora ou um bruxo professor na nossa escola. Não se afaste de seu propósito. Siga em busca do seu estágio de evolução. Faça uma boa demonstração de seu objetivo e que resulte em considerações precedentes de tudo que experimentou, pensou, sentiu, provou. E desde tempos antigos encontramos, incluindo na origem do universo. Então, gente, você está fazendo estágio sempre na vida. Você não faz uma faculdade e depois não tem que fazer estágio. Você aprendeu uma coisa nova na sua vida, faça estágio disso que você aprendeu, coloque em prática, vê se funciona. Então são pequenas provas que você vai dar para você mesmo de seu sucesso, da sua vitória. E como eu falei em palestras passadas, em reuniões passadas, seja uma águia. Hoje, teu corpo te transforma em um herói, mas herói para você mesmo. Não deixe que suas intenções se percam numa ilusão de que possa realizar com ele. Então, estar vivo é aproveitar o intervalo entre nascer e morrer. Então, gente, não deixe se perder isso que você está aprendendo hoje comigo. Revisa sempre isso. E lembre, até a sua morte, olha quanta evolução você tem na vida. Pense em evoluir. Você vai ver como as coisas vão acontecer e oportunidades vão aparecer na sua vida. E as oportunidades não aparecem simplesmente. Você as cria. Você as cria. E mais para frente, com esse estágio que você criou, essa oportunidade, ela pode aparecer daqui um mês, daqui um ano ou dois, mas ela vai aparecer, porque você trabalhou para isso. Não seja audacioso em excesso, pois você passa a ser sem razão. E a conquista dessa sua audácia não está na quantidade, e sim na qualidade suprema do que você é capaz de realizar. Então, gente, pode ser audacioso, mas não deixe que isso chegue ao extremo. Quando você acorda pela manhã e você olha no espelho, logo vem em seu pensamento uma horrível imagem do seu rosto. Não chegue a este ponto. Veja primeiro seu corpo como um e não como dois. Aproveite que você tem os 5 sentidos à disposição para usar por completo. Então, gente, quando você se olhar no espelho, faz como a Seicho Noye ensina. É uma filosofia japonesa que veio no Brasil para nos engrandecer e mudar nossos pensamentos de filosofia. Então, gente, a Seicho Noye mesmo diz: quando você olhar para um espelho, olhe já com o rosto lavado e sorria para ele e fala: hoje, meu amigo, o nosso dia vai ser melhor do que ontem. E dê um sorriso para o espelho, porque é você falando para você mesmo, mexendo seus lábios e ouvindo o seu som. Então incentive você mesmo. Começa por aí,
você começar a crescer e seu espírito começar a evoluir. Faça tudo o que puder fazer para tornar sua experiência e sua aparência agradável. Mas assim que estiver em contato com outras pessoas, esqueça de você e concentre nelas. Não deixe que ninguém despreze você por ser jovem ou por ser velho. Use sua energia pessoal e poderosa para elevar a sua consciência, pois sempre terá alguém que nos perceberá como uma pessoa total. Então, gente, sua experiência e sua aparência é importante. Muitos me chamam de velho. Eu falo, eu não sou velho, meu amigo, você está enganado. Um velho, às vezes, usa muleta, anda mancando, com dores nas costas. Todo lugar que ela chega, ela quer ficar sentada. Ela tem febre, doente, dorme mal, não tem o ânimo que eu tenho. Então, aprenda uma coisa. Eu, com 66 anos, ainda não envelheci. Eu sou simplesmente antigo. E estou ficando até mais antigo ainda. E essa minha antiguidade pode chegar como minha mãe chegou, aos 97 anos, lúcida, conversando bem, trocando ideia. Aos 97. Meu tio com 100 anos. Então, eu venho de família que já tem ali no seu próprio currículo viver quase 100 anos ou 100 anos. Então, não aceite de chamar de velho. Simplesmente fala, não sou velho, eu sou antigo. Pensem nisso, gente. Muitos de vocês vão se sentir chamados a começar a participar dos Cavaleiros Templários da Bruxaria, por desejar ser superior em tolerância, amizade, mentalmente e espiritualmente consigo mesmo e com aqueles que os procuram. Gente, espero que a partir de hoje você veja que a evolução realmente é psíquica. Quando eu falo isso para vocês, nesse livro que eu escrevi, estou falando de sociologia, estou falando de psicologia, filosofia, neurolinguística. Então nós estamos trabalhando com tudo que é psíquico nosso. Então isso é uma evolução mental. Era como os bruxos faziam, só que naquela época não existiam esses nomes. Mas Sócrates, Platão conheciam esses nomes, porque eles eram já filósofos. Viu que interessante? Então começa a retroceder a história e ver que nós fazemos parte daqueles sábios que existiam. Tudo bem? Veja um futuro em que seu interesse pelo mundo sobrenatural e repleto de segredos a serem desvendados provocará e provará que seus estudos têm sido de coisas boas e de grandes realizações pessoais. Faça o que é bom. Poxa, eu emprestei um dinheiro para o meu colega, ele não me devolveu, não tem problema. Olha, vou entrar no meu carro, roubaram um montão de pendrive que eu tinha no carro. Sabe o que eu falei aonde me roubaram? E eu sei mais ou menos quem me roubou, mas sabe o que eu falei para todo mundo? Sabe por que roubaram o meu pendrive? Porque eu tinha para ser roubado. Se eu não tivesse, eu não teria sido roubado. Então vou comprar outro pendrive. O meu filho, roubaram o carro dele. E ele ligou para mim e falou assim, pai, quer ouvir uma notícia boa? Roubaram o meu carro. Mas roubaram o meu carro porque eu tinha para ser roubado. E ele vale 40 mil. E o seguro vai dar para mim 40 mil. E com esse dinheiro estou comprando uma chácara, acrescentando no dinheiro da documentação de uma chácara que eu estou comprando. Eu fui roubado na hora certa. Então, gente, todo mal
tem um motivo bom. Aprenda a conhecer o mal e aceitá-lo, que é uma coisa normal para nós que somos evoluídos. Agora, o mal é mal para aquele que só pensa no mal e sofre esse mal. Então, não existe o mal. Esse mal está em você. Tudo bem? Opere sua magia e feitiçaria nas mentes e corações das pessoas, por todas as partes que as encontrarem, e sempre com as boas intenções de ajudar. Vocês viram que eu citei? Não citei bruxaria. Agora eu falei magia e feitiçaria. Feitiçaria, na verdade, um feiticeiro é um aprendiz de bruxaria, que é o que vocês vão ser quando entrar na escola de bruxaria. Vocês vão ser um feiticeiro, um aluno bruxo, que nós vamos chamá-los de feiticeiro. Agora, um mago é aquele que faz magia, faz um truque, faz uma carta de baralho. Você olha para ela, é uma, de repente ela aparece outra. De repente você tem uma caneta na mão, ele movimenta a mão, a caneta some. Isso é a magia, é o mago. Ele trabalha com coisas materiais, trabalha mais com ilusão de ótica, que também vocês vão aprender em bruxaria, o que é ilusão de ótica, porque você tem que conhecer o que é um mago, tem que conhecer o que é um feiticeiro. Por isso que eu citei isso aqui no templo de bruxaria, certo? Então, esse conhecimento vocês vão ter quando estudar. As pessoas mais velhas e as obcecadas pelas doutrinas religiosas condenaram a bruxaria, dizendo serem coisas demoníacas. Mas a nova geração, que logo serão adultos, e outros que virão logo após, já aceitam a bruxaria como desenvolvimento da personalidade. E seu destino é juntar um grupo de pessoas com os mesmos pensamentos e ideais. Gente, quando eu escrevi isso e citei isso, eu tenho na família pessoas que vão seguir os meus passos. Estou montando a escola de bruxaria para que vocês sigam meus passos, porque eu não vou ser eterno. Uma hora eu me vou. E eu quero deixar toda essa riqueza de conhecimento e toda essa riqueza da escola que eu estou para construir, eu quero deixar para alguém. Não tem como levar para mim. Eu quero que a escola fique, o nome da escola fique, e vocês perpetuem isso e usem para vocês mesmos. Porque vocês que vão ser bruxos da escola e como professores de bruxaria vão, logicamente, ensinar pessoas novas que no futuro também vão ser professores de bruxaria. E eu estou deixando para eles e eles vão deixar para vocês. E os outros que estão vindo agora como alunos vão deixar para alguém. E isso que nós estamos falando é de ciência. A psicologia, a sociologia, a filosofia, a neurolinguística estão aí. Mas nós temos também o que? Em bruxaria? Biologia. Sem a biologia não existe bruxaria, não existe ervas, não existe nada. Sem a física também não existe a teoria dos espelhos. Sem a química não existe as poções. Então, tudo isso é a ciência. E sem a matemática, não teríamos os cálculos para fazer tudo isso. Então, nós também somos uma ciência, tá, gente? E é por isso que eu ensino como ciência. Para se transformar num bruxo, temos que assumir a personalidade e o conhecimento da bruxaria e manter uma postura positiva diante de todos os acontecimentos da vida. Gente, eu conheço muita gente que fala: eu sou bruxo, eu sou bruxa. Mas por que você se sente uma bruxa? Ah, porque eu li tal livro, que nem vou citar nomes, porque são livros de historinhas. Eu segui tal livro. É aquele livro que fala para você pegar uma asa de barata, com uma perninha de lagartixa, e fazer uma comida para você misturar
alguma coisa, sangue de um animal, misturar com água para fazer alguma outra coisa. Gente, tudo isso aí é historinha. E agora veja que interessante. Eu assisti uma reportagem no History Channel 2, uma reportagem muito importante sobre os chineses. Muita gente falou assim: ah, eu vou na China porque a China, ela come escorpião assado, barata d'água frita, come lagartixa do mato, come um montão de tipo de inseto, grilos, um monte de coisa assim. Aí uma entrevista que a televisão fez, que depois sumiram com a entrevista, que uma vendedora desses insetos falou na entrevista, a moça perguntou para ela: poxa vida, mas vocês comem isso? Ela repetiu: não, isso a gente não come, isso aí a gente tem para os turistas, porque os turistas acham que a gente come isso, mas a gente não precisa comer isso. Nós temos nossa dieta diária, sadia e boa. Isso a gente serve para eles como diversão. São coisas limpas, sem veneno, sem problema de atrapalhar a saúde de um ou de outro, mas simplesmente a gente serve isso como alegoria alimentar. Então os chineses praticamente estavam brincando com a gente. Estavam brincando realmente com a gente. E eles vendem isso e a pessoa compra como se fosse verdadeiro. É que muitos livros de bruxaria também fazem isso. E tem gente que acredita e sai falando por aí: eu sou um bruxo. Será se é mesmo? Então, vamos ver. Para encerrar esse assunto, o corpo e a fisionomia de seu rosto mudam de acordo com seu estado mental. Gente, quando você está com uma máscara, você pode falar comigo como você quiser. Eu vou saber olhar para os seus olhos e ler nos seus olhos: você está nervoso. Eu olho para os seus olhos: você está mentindo. Você olha para os lados quando fala comigo que você está pensando num monte de coisa. Você olha para mim e você sorri com os olhos, porque teus olhos mostram as rugas do sorriso. Viu que interessante? Mesmo com máscara, você sabe o que a pessoa é e o que ela está pensando. Começa a fazer esse teste com mais, quem sabe, 1, 2 meses, 3 meses que nós vamos ter desse uso de máscara. Comece a olhar para os seus amigos, familiares e ver se você consegue ver o que eles estão pensando ou como eles estão se comportando debaixo da máscara. Se estão rindo realmente da sua piada ou se estão sérios. Porque os olhos dizem se estão ou não estão. Gente, eu vou ler para vocês o que seria nosso índice dos nossos estudos na primeira fase da nossa escola de bruxaria, que depois tem a segunda, terceira e quarta fase. Então, nessa primeira fase, vou transformar isso em anos de cursos, de percurso, de tempo, certo? Então, por exemplo, nós temos Ser um Bruxo, Confidências de Bruxaria, O Incenso, que nasceu em 1700 com Akhenaton, no Egito, Autoconhecimento, Efeito das Cores, Signos do Zodíaco, que nós lemos hoje, O Som, O Espelho, Leitura dos Olhos, Ervas e Banhos, Relaxamento e Harmonização. Gente, não confunda relaxar com harmonização. Tem gente que fala: eu vou relaxar, e quando vai ver a pessoa está dormindo. Para relaxar, você pode relaxar sentado, com a mão sobre as pernas ou do lado, numa cadeira ou numa almofada. Sentar relaxado com a coluna ereto. Isso é relaxamento. E você vai fazer uma harmonização. Tua mente tem que estar acordada o tempo todo. Mas no momento que você caiu em situação de sono, ficar com aquele sono, ficar meio cansado ali, então você deixou de estar relaxando. Você não pode cair na situação de relaxamento para adormecer. Então comece tudo de novo, seu relaxamento
e harmonização. Tudo bem? Nós vamos falar muito sobre esse assunto. Nós já falamos sobre visualizar o futuro. E nós vamos falar sobre as mãos. Por que a gente cumprimenta e dar as mãos? Da onde veio isso? O que significa o cumprimento das mãos? É troca de energia e mais o que? Nós vamos falar por que uma pessoa dá as mãos. Nós vamos falar sobre rituais e orações. Você pode criar seus rituais e criar sua oração de acordo com aquilo que você precisa. Sua oração é para conseguir um novo amor, então faça sua oração relacionada a isso. É para ganhar mais dinheiro? Faça sua oração relacionada a isso. E faça seu ritual também relacionado a isso. Alterar seu destino. Você está com destino, você fala. Hoje mesmo, um garoto falou assim para mim: professor, eu estou com um problema enorme. Tudo para mim está dando errado. Esse mês deu tudo errado. Eu falei: nossa, parabéns, meu amigo. Que legal. Ele falou: poxa, deu tudo errado e você acha legal? Eu falei: claro, você aprendeu um conhecimento a mais na sua vida. Você, se vier essa situação outra vez para você, já não acontece mais. Essa situação você vai deixar de lado. Ela não vai ter mais que atrapalhar você ou ter problema com você. Você já está isento dela. Você aprendeu com ela e vai ajudar outras pessoas que estão na sua situação agora, porque eu já estive nessa situação também. Viu que interessante, gente? Então, alterar o destino é importante. O segredo das velas. Influência à distância. O corpo como o tempo, que nós falamos hoje. O despertar. A personalidade. Linguagem corporal. Altar e suas magias. Influência dos 4 elementos. Nós temos água, temos fogo, temos terra e temos ar. Isso é importante na nossa vida. A influência dos 4 elementos. O 5º não descobriram ainda, tá? Talvez esteja no espaço. Vamos ver, né? Eu, como astrofísico, também estou tentando ver se chego numa conclusão dessa. Nós vamos também aprender o poder da bruxaria. Viajar por dimensões diferentes. Equilíbrio dos chakras, que muitos bruxos já trabalham com isso. A metafísica na bruxaria, que nós já aprendemos. O templo da bruxaria, que falamos hoje. E conhecimentos dos portais, que nós falamos da vez passada, onde meu óculos quebrou e eu não conseguia enxergar o que eu estava lendo para vocês. Me desculpem, tá, gente? Troquei de óculos, acho que vocês perceberam isso, né? Todo mundo aqui no estúdio percebeu. Troquei de óculos. E falando mais um pouquinho pra gente ter nosso encerramento. Vou falar sobre exercitar os órgãos internos. Exercitar o fígado, o diafragma, o pulmão, o estômago. Tudo isso aí pode ser exercitado. E não só fazer exercício na academia. Nós temos que fazer exercício em casa, emitindo sons que nem yoga. Isso mexe com nossos órgãos internos. Nós vamos aprender um pouco de mnemotécnica, que é a técnica da memória. Por que tem pessoas que têm dificuldades em aprender? Porque ela não tem técnica de memorização. E nós vamos falar de técnica de memorização para que vocês sejam excelentes bruxos. Gente, e para encerrar agora, vou ler uma coisa interessante. Só 2 frases. Tem muitas coisas que o homem não ensina ao outro homem. Tenta descobrir, é uma incógnita que eu jogo para vocês. E todos nós, sem exceção, temos um grande segredo e iremos morrer com ele. Então todos têm um grande segredo e não tem jeito, vamos morrer com ele. Tudo bem, gente? E encerrando agora a última frase. As melhores coisas que eu tenho são as coisas mais insubstituíveis,
que eu pude ter. Mas isso pertence a mim, como os de vocês pertencem a vocês. Gente, boa noite. Até quinta-feira que vem, das 18 às 19 horas. E bom fim de semana para vocês.